Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Eu já tenho aqui em minhas mãos a revista Princípios, que é a revista que oferecemos gratuitamente para você e sua família estudarem a Bíblia. Esse é um estudo bíblico que tem muitos temas importantes aqui dentro, uma revista muito bem diagramada, com temas importantes, relevantes, modernos, que tenham a ver com o seu dia a dia. E uma das coisas que fala muito aqui é justamente sobre esse ministério de Jesus, ele como intercessor, e bem dentro do tema dessa semana, que além de unidade, vem falando sobre esse Senhor Jesus, intercessor e salvador. Você pode receber em sua casa esse material totalmente gratuito, basta você telefonar para o código de área 12 21 27 31 21. Então, se você estiver vendo aí esse programa na sexta-feira, tem que ser num horário comercial, tá bom? Sexto, domingo, lembre-se que esse telefone só vai ser atendido nos horários comerciais da semana de trabalho. Se você preferir online, você pode entrar no site da Novo Tempo, novotempo.com/lições da Bíblia, é o blog do programa, e vai ter essa imagem à direita, você clica lá, coloca o seu nome, endereço, e os dados que precisam e nós vamos mandar para você de graça. Estudar a Palavra de Deus é conhecer a Jesus, é conhecer a Deus, e é como estávamos conversando aqui com os amigos do que é a vida eterna, né? Conhecimento e conhecimento da palavra tem que ter estudo, tem que ter método, e esse é um curso bíblico excelente que nós damos aos amigos. Bom, dentro do tema unidade em Cristo e dentro do tema do desejo de Jesus de que os discípulos dele fossem unidos, estamos estudando aqui a oração sacerdotal de Jesus, do Evangelho de João, capítulo 17, e já vimos aqui que Jesus orou por si mesmo, porque ele precisava também do apoio do Pai, mas agora Jesus orou pelos seus discípulos. Quando a gente estuda a história dos discípulos, a gente vê assim muitas vitórias, muitas derrotas, a gente vê problemas de unidade também, num pequeno grupo de 12. Esse grupo de discípulos, pastor Felipe, é uma representação hoje de todos nós que vivemos depois deles, porque onde tem ser humano tem uma confusãozinha, tem um problema, né? Olha, quando eu olho para a igreja que Jesus pastoreava, aqueles 12 lá, eu fico um pouco mais aliviado quando eu olho para as igrejas que eu pastoreei. Porque se Jesus, que era Jesus, teve problema com 12, quanto mais nós pastores teremos problemas com um grupo maior. Mas sim, como o senhor disse, onde tiverem seres humanos, nós teremos problemas de relacionamento, problema de gente querendo ser melhor que o outro, gente querendo puxar o tapete do outro. E Jesus estava tratando ali com homens muito diferentes, né? Gente que trabalhava para o governo, gente que era pescador, gente que era mais culto, gente que era menos culto. E naquele grupo havia, sim, muito problema. Tanto a gente lê na Bíblia, né? Um querendo ser maior que o outro dizendo, Senhor Jesus, quando vier o teu reino, me coloca do lado direito, o outro me coloca do lado esquerdo, mas só tinha um lado direito e um lado esquerdo, então quem fica nos outros, né? Então, e esse pedido foi feito por até uma mãe, não, senhor, tem 2 filhos aí, né? Pois é. Tiago e João, dá uma olhadinha para eles aí. Vamos negociar aí, né? Vamos negociar um cargo. Então, sim, os discípulos precisavam muito da intercessão de Jesus, não só pelo que eles eram, mas pela missão que eles teriam dali para frente, porque Jesus iria embora, iria voltar para o céu para continuar o seu processo de intercessão lá no santuário celestial, e agora os discípulos ficariam, entre aspas, sozinhos, sem a figura física de Jesus com eles, então eles precisavam muito de oração. É verdade. Conduzindo, né? Jesus, aquele guia o tempo todo com eles, agora já não estaria mais, e ele sabia que os problemas poderiam ser amplificados agora, né? Com a saída dele, mesmo depois promete o Consolador, etc. Mas a grande preocupação, e agora em diante, como vai ficar a igreja, como vai ficar o cristianismo, como vão ficar os seguidores, né? Então a maior preocupação de Jesus era sobre eles e a tentação, as dificuldades, os embates da vida, né? Por isso que ele roga ao Pai para que possa ajudar a eles perseverar contra o mal, né? Essa é a oração vital que Jesus faz. Senhor, por favor, livra eles do mal, protege realmente, faz um cerco de proteção, porque vão vir os problemas, eles vão dar continuidade agora a tudo que a gente começou, mas, Senhor, por favor, dá essa bênção para eles que
sejam protegidos do mal, né? Isso, para os discípulos, o mais seguro era ir com Jesus. Então, Jesus ia para o céu, leva os discípulos também, porque ali eles estão seguros. Mas na oração, Jesus fala, olha, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas os proteja do mal. Né? Então, Jesus orou por eles, pedindo a Deus, ao Pai, proteção por eles. Proteção. Porque o que eles passariam seria difícil também. Muito difícil. O desafio era muito grande. Né? Então, Jesus orou pela proteção deles. Teve mais algum detalhe que nessa oração... Pela unidade. Aí, pela então, unidade. Está atrelado também ao estudo dessa semana, né? Pediu para que eles também sejam para que eles possam estar unidos, né? Porque, claro, em todo ambiente onde tem pessoas, vai haver discrepâncias de ideias, discórdias com relação a não vamos fazer desse jeito, vamos fazer aquilo, líderes inatos que aparecem, mas os outros também têm sua opinião. Então, realmente, Jesus diz assim, eu oro para que estejam unidos, não? E o propósito possa ser cumprido e não atrapalhado por essas divergências ou diversidades, na verdade, que tinha dentro do grupo dos discípulos, né? Sim. Tem mais um aspecto que eu acho muito interessante aqui nessa oração, é que Jesus, quando ele pede para não tirar do mundo, ele diz assim, vocês vão para o mundo, mas vocês não são do mundo. E essa é uma equação que não é fácil de você perceber. Mas como assim, eu estou no mundo, mas não sou? O que é estar e não ser? Tem uma figura que o próprio Jesus usou lá em Mateus, que me ajuda a compreender quando ele fala do sal e da luz. O sal, ele se mistura com a comida, mas ele não é influenciado, ele influencia. Sim. A luz, ela chega na escuridão, mas ela não se torna escura, ela clareia. Então, quando Jesus diz assim, vocês estão no mundo, mas não são do mundo, eu acredito muito que ele estava falando dessa figura do sal e da luz, porque os discípulos iriam para o mundo, mas não deveriam se contaminar, eles deveriam influenciar como influenciaram. Né? Uma ilustração fantástica de Jesus, né? De sermos o sal, sermos a luz, que mostra realmente qual deve ser a nossa missão. Vocês dois são dois líderes de jovens, pastores, já experimentados. E por que vocês acreditam que é tão difícil manter a unidade, no caso agora pensando nos discípulos e pensando em nós hoje? Porque é tão complexo manter a unidade num grupo de fiéis. Vamos pensar agora nos discípulos. Jesus só tinha 12. Não é? Ele sabia onde estava o foco do problema. Por que era tão difícil manter a unidade daquele pequeno grupo de 12? Creio que se a gente traslada realmente para os dias de hoje, é a mesma coisa. E não significa que eles não eram sinceros com relação ao chamado que Jesus tinha feito, né? Como nós entendemos que somos, nossas igrejas, o pessoal que ama a Deus, ama de coração a Deus. Mas antecipadamente Jesus, quando ele fala de conhecer a Deus, talvez aí está o ponto. Enquanto menos conhecimento tenhamos do Pai, menos união também teremos entre a gente. E as coisas que deveriam ser espirituais se transformam em negócios da igreja, ou negócios da vida, ou porque eu quero ter um cargo, uma função, porque eu quero aparecer. Então aí realmente confunde. Sabendo Jesus que iria acontecer isso, porque já tinham demonstrado de maneira clara que estava passando. Então, nessa preocupação, ele chama a unidade, que não é fácil, mas para cumprir o mesmo propósito. E eu entendo, tanto também para nossos dias, e já antecipando aí aquela oração que ele iria fazer também por nós, se todos estamos ajustados ao centro, se de fato a pessoa de Cristo Jesus está no lugar certo, desde nossa perspectiva, o próprio Deus e por que fazemos o que fazemos, tudo o resto vai se acomodar ao centro, se vai ajustar ao centro. Então, aí radica, ou aí sai a unidade sincera, né? É como aquela roda de bicicleta, né? Na verdade, o eixo está lá, os raios têm que se alinhar e tem a força do movimento a partir de que todos estão unidos no centro. Então, quando Cristo tem a centralidade na vida pessoal e da comunidade, então haverá, de fato, uma unidade. Seria, pastor Felipe, uma forma de compreender, mais ou menos assim, se eu não consigo viver com você, meu irmão, a quem eu vejo, como é que eu posso ter uma relação saudável com Deus a quem eu não vejo? Quer dizer, uma coisa está atrelada à outra, né? Eu vou a Jesus e ele me alinha o resto, mas quando eu respeito o meu semelhante também, mostra que eu estou alinhado com esse Deus, né? A quem eu não vejo.
Então, muita gente fala assim, não, porque eu respeito a Deus, mas aí não respeita o seu semelhante. A gente passa a questionar. Não está sendo coerente, né? Não está sendo coerente, né? O próprio apóstolo João, depois já idoso, ele compreendeu essa verdade. Ele disse, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Então, essa relação horizontal aqui, ela teoricamente deveria ser mais fácil, porque eu consigo ver o pastor Campitelli, eu consigo me comunicar com ele. Se eu não consigo me dar bem com ele, imagine com Deus, né? Exatamente. E olhando para essa figura, ou para esse quadro ali dos apóstolos, a gente pode aprender alguma coisa com Judas. Dá para aprender com Judas também, né? Porque Judas, ele não conseguiu se manter na unidade dos apóstolos, porque ele colocou os interesses pessoais acima dos interesses de Deus. Enquanto Deus, o próprio Jesus fez apelo para ele, Judas não foi uma vítima de uma profecia, ele não estava destinado ou predestinado a trair Jesus, ele decidiu isso porque ele achava que Jesus deveria ser rei, e deveria ser rei logo, deveria ser entronizado logo, e ele deveria ser o tesoureiro do novo reino, e ele colocou as suas vontades acima da vontade de Deus. E esse é um perigo que nós corremos. Como pastores ou como membros de igreja, enfim, quando a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus, a gente quebra essa unidade que Jesus tanto sonha para a gente. Dentro da oração de Jesus, sacerdotal, tem a parte ali que ele orou por aqueles que viriam a crer no Senhor Jesus. Jesus, ele fez essa oração na sua visão, porque ele sabia que todo aquele que aceita o Senhor Jesus, ele tem que estar disposto a colocar a sua cruz para segui-lo, a enfrentar o tempo bom e o tempo ruim. Falou, eu preciso orar por aqueles que virão, porque o tempo nunca é fácil para quem aceita o Senhor Jesus. Seria também nessa vertente, pastor? Realmente me agrada muito saber realmente que o próprio Cristo, nosso intercessor, nosso amigo, ele orou pela gente, né? Orou por nós, né? E isso traz um conforto, traz uma paz, traz um alívio ao saber que ele sabia que os momentos finais, ou bem mais pela frente, seriam momentos difíceis, de crise, de dificuldade, de problema, igual ou talvez muito pior daquilo que tinha acontecido com os discípulos, né? Então, essa conexão que transcende o tempo, traz realmente uma paz, né, a cada um de nós, e nos dá a esperança que realmente podemos viver daquela maneira que Jesus prometeu ou pediu para que seus discípulos possam ter que essa unidade, né, em Cristo, nele, né? Exatamente. A oração de Jesus por nós, né, por aqueles que viriam a crer, ela nos coloca numa perspectiva assim de uma responsabilidade muito grande. Porque assim como ele havia falado anteriormente, mas ele falou que essa unidade que nós deveríamos ter e pela qual ele orava, iria mostrar Deus para as pessoas que não conheciam a Deus. Então perceba, uma igreja que é unida, um povo que é unido, ele representa bem o Pai, ele representa bem Deus para a comunidade. E o contrário também é verdadeiro. Uma igreja desunida, uma igreja que briga, uma igreja que não está unida em torno da palavra, em torno de Cristo, ela representa mal o reino de Deus. Então perceba, a gente não representa mal o reino de Deus apenas quando a gente faz coisas erradas. A gente representa mal o reino de Deus quando a gente deixa de fazer coisas certas. Às vezes a gente foca muito atos, né? As atitudes. Eu deixei de fazer aquilo ou deixei de fazer aquilo outro, né? Ou eu preciso fazer isso ou fazer aquilo outro para ser um discípulo de Jesus. E não é bem essa a visão do Evangelho, né? E o que depois um pouco vai mencionar, e aqui na própria parte do nosso guia, faz alusão, de fato, a vocês vão ser conhecidos como a partir do amor, né? A partir, claro, o amor te leva às ações, ao comportamento, a ter todo um estilo de vida, etc. Mas, na verdade, a essência é, se o caráter de Deus é amor, se Ele está orando pela unidade em Cristo para o Pai, ou com relação ao Pai, então, realmente, esse amor vai transfigurar na vida de uma pessoa e vai transbordar, vai ser natural e vai ser estendido o amor de Deus, o Pai, e Cristo através de nossas ações. Deixa eu colocar mais uma pimenta do reino aqui. Por exemplo, às vezes a gente está assistindo um jornal, vem uma notícia de um rapaz que se envolveu com o crime ou com uma desordem social, e aí o rapaz era evangélico. Eu já vi várias vezes em noticiários da televisão brasileira uma associação
do ato que ele cometeu com a sua fé. Aí fecha um pouco aquilo que você falou, não é? Jesus estava orando para aqueles que viriam depois dele, que teriam que representar bem o Pai ou o mal, eles poderiam representar bem ou mal. Isso seria uma propaganda positiva ou negativa para o Evangelho? Esse comentário da TV e o rapaz era evangélico é porque há uma esperança intrínseca nas pessoas, uma expectativa de que aqueles que são evangélicos, ou seja, aqueles que conhecem o Evangelho de Deus, sigam o que o Evangelho mostra, sigam o que o Evangelho prescreve. Então, realmente, é quase que compulsório dizer assim, olha, o cara fez errado e ele era evangélico. Por quê? Porque como evangélico a gente esperava que ele fizesse coisas parecidas com o Evangelho. Exatamente, esse é o ponto. Meus amigos, o tempo vai embora, viu? O tempo está voando rapidamente, é sinal de que a conversa está boa. Eu espero que você esteja gostando em casa da conversa com os nossos amigos pastores Felipe e Carlos Campitelli, que vêm falar um pouco do Evangelho, eles que são líderes de jovens da Igreja Adventista em diferentes regiões. Pastor Campitelli para toda a América do Sul e o Felipe aqui para a região norte de Santa Catarina. Vamos para mais um intervalo, nós voltamos rapidinho, são 2 minutos apenas.